A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, seu podcast de cinema nacional aqui na Rádio Central 3. Toda noite de quinta-feira a gente chega com um novo programa para tratar das estreias, dos festivais, dos lançamentos, das últimas notícias do cinema nacional. Você encontra em central3.com.br, nos aplicativos de podcast, também agora no Spotify. É só buscar Central Cine Brasil. Todas as 118 edições estão lá. E nessa edição de número 119, gravando nesse 25 de outubro de 2018, a gente vai tratar de Mostra Internacional de São Paulo, vai conversar com diretores e diretoras em cartaz na mostra, na grande seleção do cinema que rola anualmente aqui em São Paulo. Eu sou Paulo Júnior, por enquanto estou aqui com Bruno Graziano, Dali Grazi. Mais uma mostra, vamos bater um papo hoje sobre documentários fresquinhos e em primeira mão na Mostra de São Paulo. Tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? E vamos ali falar sobre esse esperado documentário, Relatos do Front. Nosso primeiro entrevistado já está com a gente por telefone, ele vem lá do Rio de Janeiro, já está em São Paulo para as exibições do seu filme Relatos do Front. Relatos do Front é um documentário diante da segurança pública no Brasil, filmado lá no Rio de Janeiro, com relatos de pessoas que vivem, que viveram, que convivem com a rotina do combate ao tráfico de drogas, também com a relação conturbada e quente com a polícia. Vamos bater um papo então com o Renato. Dali, Renato, tudo bem? Explica pra gente como que surgiu o projeto, por que lançar Relatos do Front nessa loucura de 2018. Boa noite. Boa noite, Paulo. Fala, Bruno. Boa noite. Bruno é um dos câmeras do nosso filme aí. Um prazer estar junto com vocês aí hoje. Cara, eu queria dizer primeiro que hoje vai ser a primeira sessão do filme. É a premiere mundial, né? Aquela famosa premiere mundial do filme está acontecendo hoje mesmo, às 9 da noite, no Cine Augusto, aqui na Itaú, Espaço Itaú Augusta, na verdade. E é um momento muito especial para a gente. Essa também é a minha primeira entrevista, então tá tudo sendo primeiro hoje. Vocês estão pegando a primeira entrevista. Sou muito fã aí da Central 3. E esse filme, cara, ele chega nesse momento, né, Paulo? Que a gente está com um país rachado, polarizado, com discussões muito ríspidas aí, às vésperas de uma eleição muito complicada para o nosso país, que está todo mundo um pouco assustado, né, com o que vem pela frente. E a gente está debatendo nada mais nada menos do que segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil, né? É um filme que começa a ser feito em 2015. A ideia dele nasce de umas pesquisas que eu estava fazendo para o meu longa-metragem de ficção, que é o Caldo de Cana. E aí resolvo fazer o Relatos do Front, que é uma ideia minha junto com o policial civil Sérgio Barata, que é co-realizador da ideia. E a gente decide dar voz aí para uma galera que vive esse fronte de batalha constante, né? Das comunidades menos favorecidas, principalmente, ali no Rio de Janeiro, e querer ouvir eles, o que eles têm a dizer sobre esse tema tão recorrente nas nossas vidas, que é segurança pública, ou falta de segurança pública, na verdade, né? A gente debate um pouco isso. E a gente ouve a polícia, a gente ouve ex-traficantes, ex-presidiários, a gente ouve mães que perderam seus filhos vítimas desse conflito aí urbano armado que a gente vive. Renato, dentro dessa afirmação, né, Relatos do Front remete muito à guerra na cabeça das pessoas. Você acha qual que é o cerne de todo esse drama da segurança pública do Rio de Janeiro, assim, não querendo entregar
as discussões do filme, mas qual que você acha que foi o cerne encontrado aí nessa busca documental? Bruno, você que viveu um pouco com a gente aí do processo, e a gente ouviu muita gente, né? Foram 24 entrevistas, além desses personagens que eu cito aí, que são 2 policiais, né? Um civil e um militar, esse ex-traficante, ex-presidiário e as mães, são os personagens principais. No entorno a gente tem Gessé Souza, a gente tem Eduardo Soares, Jaqueline Muniz, Flávia Oliveira, Cecília Oliveira, Raul Santiago, mídia ativista do Complexo Alemão, que está no filme do Pedro Asberg também, no América Armada, que é um primo do Relatos do Front, né? Que tem um outro primo nessa mesma temática, que é Auto de Resistência, do Lula Carvalho e da Natasha Neri. Cara, é muito difícil da gente não se debruçar mais sobre esse assunto, sabe? E aí o cerne disso, obviamente, é financeiro, né? É dinheiro, né, Bruno? Assim, a gente sabe, é óbvio que esse é um negócio muito rentável para muita gente, com lobbies muito grandes, e essa máquina não quer deixar de ganhar. Só que essa máquina, ela opera vidas, né, de uma forma geral. Então, a gente está fazendo uma reflexão. O nosso filme não é um filme denúncia, não é esse o intuito, é uma reflexão para a sociedade brasileira sobre esse problema que a gente vem enfrentando, que a gente tem números. E aí você falou da guerra, o front remete à guerra, sim, mas o filme e nós não acreditamos que a gente está em guerra, porque guerra tem hora para começar e hora para terminar, normalmente, né? Uma guerra clássica. Guerra você tem toque de recolher na cidade inteira, no país inteiro. Nós temos toque de recolher nessas comunidades carentes. Na cidade a gente não tem toque de recolher, você sai a hora que você quer. Claro que você pode estar sujeito a violências muito fortes, né? E aí isso tem um problema muito mais amplo de desigualdade social, de injustiças cometidas já ao longo de décadas e séculos, né? A gente vive um problema aqui secular de racismo. Mas o nosso fronte que remete à guerra são os números que a gente tem. Os números de assassinatos no Brasil são de guerra. 60 mil homicídios por ano, 30 crianças e jovens morrendo por dia, isso é número de guerra. Então aí entra o fronte, sabe? Os números que nós temos e que não são debatidos e que não são atacados são números de guerra. E, Renato, queria que você falasse um pouco sobre o desafio do documentarista em fechar o filme com uma história em andamento, né? Obviamente, essa história não termina agora, talvez nunca vai terminar, ou pelo menos talvez a gente não vai ver ela terminada, né? Um assunto muito mais complexo do que isso, mas como se dá o momento de pensar, o filme é isso, até onde eu vou chegar na discussão é isso, e independente do que vai acontecer no Brasil, sei lá, em eleições, num novo governo, eu preciso encerrar aqui essa narrativa. Como que se dá contar uma história que tá rolando de forma tão quente, tão maluca nesses meses? Pô, Paulo, isso é uma pergunta bem complicada e bem complexa, né? Mas tentando simplificar ou trazer para o nosso jargão aqui de documentaristas e cineastas, a gente costuma dizer que a gente não termina um filme, né? A gente desiste dele, a gente abandona. Na ilha de montagem, eu digo, né? Porque se fosse para ficar no filme, eu estaria montando e filmando até agora, porque é isso mesmo, esse tema não acabou. Esse tema, infelizmente, ainda está inesgotável, né? A gente gostaria muito que ele se esgotasse, que ele viesse com propostas sérias, propostas que mudasse esse cenário de fato, que trouxesse uma sociedade mais justa, mais igual, que todos pudessem estar desfrutando dos mesmos direitos, né? Tendo os mesmos deveres e os mesmos direitos. Tudo que é uma utopia, parece, né? Mas que acontece, né? Quem viaja para fora e consegue ter acesso a outros lugares do mundo aí sabe que isso existe, né? Não existe no Brasil, mas a gente sabe que existe lá fora. Então, cara, a gente fez um recorte, né, de um momento que é um pouco assim, dos últimos 30 anos. A nossa pergunta no filme é essa:
até no nosso promo, nos últimos 30 anos, a gente tem feito as escolhas erradas, porque não deu certo. Os números só aumentam de mortes. A gente vai fazer as mesmas escolhas nos próximos 30, sabe? É um pouco essa reflexão. E é uma reflexão para a sociedade, porque a sociedade é responsável por isso. Ela, às vezes, tenta se eximir, lavar as mãos. Tem candidatos que dizem, inclusive, que a gente não tem dívida nenhuma com o povo negro, com o povo indígena, né? Como se todo mundo aqui tivesse nascido agora, né? Começou o mundo agora, o Brasil acabou de acontecer, e não temos dívida nenhuma com esses povos. Chega a ser não sei nem classificar isso, mas é um absurdo enorme uma declaração dessa. E aí essa mesma pessoa quer aumentar os números de incursões policiais, quer aumentar o número de armas na mão das pessoas. Lógico que ela vai aumentar o número de assassinatos, né, que estamos em 60 mil, podemos escalonar para 70, 80, 100, 120, quem sabe, por ano. Então, é um momento muito complicado, muito delicado, que a gente traz essa reflexão para o filme. E traz uma reflexão, Paulo, não por um ponto de vista só, sabe? O principal ponto de vista que tem o filme é abrir o debate, conversar com a polícia, conversar com a sociedade, conversar com as comunidades. Essa é a intenção do filme, sabe? O filme é para ser exibido em todos os lugares e tentar dialogar com essas pessoas. Mostrar que a gente tem feito, sim, escolhas erradas, que o problema é muito complexo. É óbvio que ninguém aqui é leviano de falar que tem solução mágica para se resolver isso, porque não tem. As soluções são gradativas aí que tem que ser feitas, os analistas falam isso e os próprios moradores e profissionais que trabalham falam nisso, mas a gente tem que ter coragem de começar, sabe? Eu acho que isso é que o Brasil está precisando, de uma coragem de começar um processo novo, um projeto novo de país. E a segurança pública passa por isso também, obviamente. Renato, vivemos aí um momento contemporâneo onde a imagem e o audiovisual eles são a comunicação mais popular e mais universal existente, né? Então a gente tem no cinema documental uma forma de acesso à memória, acesso à discussão para as gerações futuras. Você falou que o filme tem que ser muito visto, então conta pra gente aí, hoje é a estreia mundial, quando vai ser exibido na mostra, depois quando vai ser a estreia em televisão, em outros formatos, e como é que você vai fazer para esse filme ser visto por muita gente? Pô, Bruno, é uma ótima pergunta, e a gente que vive do cinema, né, gosta do cinema, do audiovisual, não sabemos nem se teremos mais emprego, né, meu irmão? Porque estão dizendo que a gente é vagabundo da lei da mamata, então a gente não sabe nem se vão deixar a gente trabalhar a partir do ano que vem, dependendo, obviamente, do resultado das eleições aí de domingo. Mas, cara, esse filme, a gente tem o grande prazer e a honra também, assim, de ter parceiros muito legais, sabe? Que compraram o projeto enquanto ele ainda era uma ideia no papel. E aí, quem comprou o projeto foi a Globo News, a Globo Filmes, o Canal Brasil. Depois veio um coprodutor que é a Síndrome Filmes e fechamos com uma ajuda de uma investidora europeia, italiana, que chegou agora na reta final e botou um dinheiro para a gente fechar o filme. A gente conseguiu um agente de vendas lá fora, que vai levar esse filme lá para fora, já está começando a apresentar para canais lá fora. E aqui no Brasil eu estou com o Globo Filmes e a Art House, uma distribuidora muito legal, que se trabalha com cinema de arte aí, né, no mercado brasileiro, em várias salas. A gente pretende, depois da Mostra de São Paulo, vamos estar no Festival do Rio, na Premiere Brasil ali, no dia 4 no Net Gávea e no dia 5 no Odeon, com debate depois. Aí depois do Festival do Rio, a gente não sabe quais festivais, eu espero que a gente consiga ir a outros festivais, mas no início do ano que vem a ideia é colocar esse filme no cinema comercial, junto com esses parceiros que eu falei. E aí, depois do cinema comercial, eu quero levar esse filme nos batalhões de polícia para conversar com
com os policiais que estão se formando ali na academia, levar em presídios, levar em universidades, em escolas, em comunidades, tentar fazer esse filme circular, porque ele tem essa missão mesmo, sabe? Esse filme eu coloco em algumas conversas e reuniões que ele é um filme de perdão, de resgate, de cura. Não é um filme de guerra, não é um filme para incitar mais violência ou para vender violência, entendeu? A gente está no movimento contrário. Então, como o audiovisual, você colocou bem, tem um poder hoje imagético, né, de comunicação na linguagem, seja popular ou seja erudita, a gente gostaria de botar esse filme para circular nesses lugares que eu falei, e não só gostaria, nós iremos colocar. Essa é a ideia. E mais à frente, tentando levar pela internet também, abrindo ainda mais o campo de distribuição dele. Muito bom, Renato. Maravilha. Valeu, Renato. Boas sessões aí do Relatos do Front aqui na Mostra de São Paulo. Boa carreira com o filme. E a gente vai se falando e acompanhando aí a vida do Doc. Um abraço. Valeu, Renato. Um abraço. Obrigado, Paulo. Valeu, Bruno. Obrigado. E vocês dois aí, irmão. Um abraço grande. E nos vemos em breve, né? Pode me convidar que eu estou sempre com vocês aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Agora temos as presenças de Lucas Borges e Murilo Costa para seguir com o nosso programa que está tratando de documentários em cartaz na Mostra. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Paulo? Boa noite a todos, boa noite, Murilo e Bruno. Vamos falar agora sobre Humberto Mauro, documentário que assistimos juntos, né, companheiros Bruno e Murilo? Num acaso lindo, né, que só acontece na Mostra mesmo. Que belo encontro para assistir um belíssimo filme sobre esse gênio autodidata, né? Do cinema brasileiro, um dos precursores do cinema brasileiro. E para falar desse documentário, a gente tem ao telefone André de Mauro, sobrinho neto do Humberto e diretor do documentário. Como vai, André? Muito obrigado por nos atender. Opa, tudo bem? É um prazer estar aí com vocês conversando sobre o filme. Realmente é uma felicidade muito grande poder estar exibindo em São Paulo, num evento tão legal como a Mostra de Cinema de São Paulo, tão potente, né? A gente está muito feliz com essa possibilidade, realmente. Legal, e para contar a história desse personagem importantíssimo, mas infelizmente é pouco conhecido ainda do grande público brasileiro, você escolheu um formato pouco convencional, né, que a gente tem visto bastante em documentários nacionais, mas um formato que acho que foge do conhecimento do grande público também, usando muitas imagens de arquivo, belíssimas imagens de arquivo dos filmes do Humberto, enfim, bastante criatividade. Eu queria saber de você, para começar, se em algum momento, apesar das objeções do próprio Humberto, né, contra as cabeças falantes, que ele cita em uma das entrevistas do próprio documentário, se em algum momento você pensou em fazer algo mais palpável para o grande público e por que você enveredou para esse caminho mais experimental, que acabou dando muito certo também? No início, desde o início a gente queria
justamente por ser uma homenagem a Humberto Mauro, e um dos objetivos do filme sempre foi mostrar a obra dele, né? Trazer essa obra do Humberto Mauro, que é um cara que começou a fazer cinema nos anos 20, né? Teve uma obra muito grande na época do cinema silencioso, do cinema mudo. Foram mais de 300 filmes que ele fez. A gente queria trazer os filmes dele para o foco, né? Para essas novas gerações assistirem. Esse era um objetivo. E já contar a vida dele com os filmes dele, já que teríamos um material bastante farto. Mas no início, nós inclusive fizemos entrevistas com cineastas, pesquisadores, familiares, biógrafos do Humberto Mauro, críticos de cinema, tudo isso. A ideia era misturar isso, né? Mas quando a gente começou o trabalho de montagem, a gente acabou vendo que isso não estava dando um ritmo, até que talvez para o grande público também não fosse tão interessante, porque o documentário ele já é o tradicional, né? Para você ver no cinema, para você manter o ritmo do documentário, sempre é uma coisa um pouco difícil, né? Com as cabeças falantes, como a gente fala, né? Com várias entrevistas. E como você falou, eles mesmos, o próprio, no caso ali é o Zeca Mauro, né? Que fala, que é o filho do Humberto Mauro, que também foi o diretor de fotografia dos filmes dele todo. Ele fala em determinado momento, numa das entrevistas, ele critica esses documentários justamente com muitas entrevistas, com muitas cabeças falantes e tal. E a gente pegou um pouco essa dica, né, e tentamos trazer o Humberto Mauro vivo para a cena, né? Então o filme ele é toda uma longa entrevista do Humberto Mauro que ele fez no MIS. Basicamente é isso. Tem outras entrevistas também, mas o fio condutor é essa entrevista que ele fez no Museu da Imagem e do Som em 1966, que ele mesmo se analisa, ele conta a história da vida dele, ele fala das adversidades que era fazer cinema ali no início do século, né? Um desafio muito grande. Ele conta as soluções que ele dava para... É um filme sobre cinema, sobretudo, né? Durante uma boa parte do filme, você vê o Humberto Mauro ali falando sobre cinema, e ele faz autocríticas também, ele se critica, ele se elogia. Então, a gente acabou achando com essa entrevista e em cima disso, os filmes dele. Então, dessa forma, a gente conseguiu construir uma dramaturgia, como você falou, não convencional, digamos, é uma narrativa mais sensorial até do que propriamente lógica, né? E com isso a gente ganhou um ritmo também um pouco mais, um pouco diferente dos tradicionais documentários. Aliado a isso que a gente falou, que eu falei aí agora que você já tinha comentado, das imagens, dessa longa entrevista do Humberto Mauro vivo ali em cena, nós também fizemos um trabalho de construção sonora muito grande, assim, foi um trabalho muito forte, deu muito trabalho, né? São mais de 50 canais de áudio ali. Nós pegamos a maioria dos filmes ali, ou eram filmes mudos, da época do cinema mudo mesmo, né? Ou eram filmes que não eram propriamente mudos, mas eram filmes apenas com entrevista, voice-over, né? Voice-over e trilha, digamos assim. E se você observar o filme inteiro, nós trouxemos o som ambiente. Então, cai uma gota, você vai escutar o barulho daquela gota caindo, né? Então, isso também foi uma outra forma que nós achamos de dar vida aos filmes dele, né? Trazer esses filmes também para agora, para o presente, dar vida a esses filmes que estão sendo vistos de uma forma que também nunca foram vistos, que é com todo esse som ambiente, com esse fole, com esse ultra-realismo ali, que também dá aí, talvez, para o telespectador uma outra visão, né? Um outro olhar desses filmes do Humberto Mauro. Boa noite, André. Murilo falando. Sobre o filme, ainda um pouco nessa parte da linguagem, as imagens impressionam bastante, né? Talvez as pessoas nem tenham tanto a dimensão disso, mas o cinema brasileiro praticamente não existia na época, e o Humberto Mauro ali, ele faz filmes que rivalizam em qualidade com coisas que a gente vê do exterior, né? Coisas de vanguarda da Europa, por exemplo, que ele não fica devendo tanto. Era um cara que, autodidata, ali fora dos círculos das grandes cidades do Brasil, conseguiu desenvolver essa linguagem muito por conta própria. Então é muito interessante esse resgate e utilizar as imagens, né, o máximo possível, para as pessoas realmente verem e sentirem o que o Humberto Mauro fazia.
E eu queria saber como que foram as referências, né? Eu li que você pegou as referências, claro, do cinema brasileiro, por exemplo, o Eric Rocha, quando fez filme sobre o cinema novo, que também é todo sobre montagem, mas eu senti muito uma coisa de Vertov ali na montagem, de cinema russo, principalmente esse uso do som também, né? Que eles eram entusiastas. Uhum. E eu queria que você falasse mais sobre a edição, como vocês pensaram em dar esse dinamismo inédito aí pro material. Então, a edição aí no filme é chave, né? Quando eu assisti o Cinema Novo, eu fiquei muito impressionado, eu gostei muito, já tinha realmente muito a ver com o que eu queria, e nesse momento eu convidei o Renato Vallone, que foi o cara que fez a montagem do Cinema Novo, né? E juntos passamos a trabalhar no filme do Humberto Mauro. Eu já vinha trabalhando na seleção dos filmes, né? Foram mais de 100 filmes que eu assisti, ali no nosso filme tem 70 filmes, então eu também trabalho com montagem, então nós fizemos um trabalho em conjunto aí, mas o Renato, ele trouxe muito digamos, essa linguagem, né? O cinema vertoviano, e que também tem a ver com o próprio Humberto Mauro, né? O homem-câmera, né? É a mistura do o que ali é o Humberto Mauro, o que é a câmera, o que é a vida dele, o que é a história do cinema, né? É tudo muito... São vasos comunicantes, né? Que é muito difícil você separar. Então, a gente começou a chegar nessa dramaturgia, como você falou anteriormente ali, os planos, o Humberto Mauro ele já trazia ali uma originalidade em termos de imagem, de linguagem, uma sofisticação muito grande para a época, né? Até inclusive em termos mundiais, o Jorge Sadu, o historiador famoso, né, e importante da época, colocava o Humberto Mauro entre os grandes cineastas da era do cinema mudo em termos planetários mesmo, né? Então, realmente, e o Humberto Mauro também ele trazia uma originalidade. Isso também, talvez por ele ser tão local, ele acaba sendo também tão internacional. E teve esse trabalho em conjunto com o Renato. O Renato trouxe muitos elementos e realmente você vê ali essa mistura, né, digamos, de uma influência russa até, né, de montagem e tudo mais. E, ao mesmo tempo, também procuramos misturar isso com, digamos, com o cinema italiano. Então, também, ao mesmo tempo, você tem ali o humor, você tem a parte mais humana, digamos assim, que o Humberto Mauro também trazia junto com ele, né, uma certa simplicidade que acaba sendo até sofisticada de tão simples, né? Às vezes você chegar numa coisa simples também não tem a ver com... Para você chegar, às vezes, na simplicidade, é um caminho quase sofisticado, mas você tem isso ali também, que era também uma característica muito grande do Humberto Mauro. Então, ali dentro, a gente fala muito sobre cinema, fala sobre aquele universo mauriano, algumas contradições que o próprio Humberto Mauro traz no seu cinema, né? E paradigmas, enfim, e paradoxos, né? É a natureza e o progresso, é o progresso que ele chama ali de antifotogênico algumas vezes, né? Mas ao mesmo tempo o cinema também tem a ver com progresso, né? Então o filme ele também apresenta essas contradições do próprio Humberto Mauro, que ele mesmo trazia dentro do cinema dele. Você vê um período dele muito voltado para a natureza. Depois, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele já tem um cinema mais cosmopolita, com uma linguagem mais sofisticada, às vezes até freudiana. Ele usa ali elementos do Ganga Bruta, por exemplo. E depois ele tem uma volta, a origem dele, uma volta ali ao campo, aquela coisa mais primitiva do homem do campo, né, do ser humano ali com a natureza. Então a gente procurou trazer tudo isso, né, todo esse universo para o filme, tentar ser o mais fiel possível a Humberto Mauro como criador e como vida, como pessoa, ao mesmo tempo criando um novo filme, criando uma dramaturgia, né? Se você observar o filme, ele são blocos ali que nós temos que se comunicam e vamos contando ali, mostrando as ideias sobre cinema, tentando falar, trazer para o espectador não só de uma forma lógica ou racional, mas também de uma forma sensorial, né?
esse cinema e essa experiência cinemática, né? Essa experiência para o espectador. André, parabéns pelo filme. O filme acho que contribui muito para a memória deste homem que, segundo Glauber Rocha, era o pai da estética cinematográfica brasileira e um homem da importância de um Heitor Villa-Lobos, de um Cândido Portinari, de um Jorge Amado. E eu acho que o Humberto Mauro tem que ser lembrado nesse nível e acho que o filme colabora muito para isso. Agora, ao mesmo tempo, o filme me passou ainda mais a imagem de um homem que não tinha noção do seu tamanho. Queria saber se você concorda com isso e o que você aprendeu em relação ao homem, ao seu tio-avô, fazendo esse filme. O que você mais aprendeu em relação a ele? Você tem razão, realmente. Em muitos momentos a gente percebe que ele realmente não tem a noção, né, da onde aquilo pode chegar, né, da importância que aquilo tem, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele tem aquela intuição, digamos assim, né? Ele sabe que o que ele está fazendo é muito autêntico, é muito verdadeiro, e ele se baseia também nisso para poder, nessa originalidade, digamos assim, nessa personalidade própria para fazer o trabalho dele. Eu acho que ele tenta ser sempre bastante honesto em relação a isso. E a gente fica realmente muito, muito feliz. Eu aprendi em várias coisas, né? Aprendi não só na questão humana, como você falou, que ele era uma pessoa realmente encantadora, né? Você ali, ele tinha um humor, um jeito simples de ver a vida, né? Um jeito simples de fazer cinema, e com isso ele acaba chegando em lugares muito além do que eu acho que ele mesmo pretendia, como você mesmo falou. E também aprendi muito sobre cinema, né? Já estou com muita vontade agora de trabalhar um filme de ficção para poder colocar um pouco para fora esse aprendizado ali com ele, né? De como tratar nessa questão também de linguagem, de dramaturgia, de como ver o cinema. E ao mesmo tempo é difícil você conseguir chegar numa simplicidade, né? É uma coisa bem difícil, né? Porque tem alguns grandes nomes, digamos, da cultura brasileira que chegam nisso, como você citou alguns deles até aí, o próprio Jorge Amado, né? Tem o Vinícius de Moraes na poesia, por exemplo, também, o próprio Heitor Villa-Lobos, né? Ali da gente no filme tem até um dos pontos que eu mais gosto ali também, que é o Trenzinho Caipira, durante o filme, que é uma música linda, simples, mas linda, do Heitor Villa-Lobos também, que te causa todo tipo de sentimento, né? Como era o caso do Vinícius, como era o caso do Jorge Amado. Então, assim, eu acho que essa busca do humano, e nós estamos precisando, eu acho, muito disso nos dias de hoje também, né? Trazer de volta esse humano, esse contato que o Humberto tinha ali com a coisa mais essencial, mais primária do ser humano. A gente já teve reações interessantíssimas de público, assim, desde crianças, né? No debate que a gente fez em Brasília, por exemplo, no Festival de Brasília, uma das participações mais incríveis do debate foram 2 crianças que assistiram o filme, né? E me vieram com questões e com coisas interessantíssimas, como aquilo chegou neles também. Lá no Festival de Cinema de Veneza, onde a gente estreou, teve 3 sessões também. Então você tinha ali, desde aquele historiador famosíssimo, internacional, né, com suas considerações altamente elaboradas e sofisticadas, e tinha uma professora também de escola com também uma análise fantástica, incrível, sobre o filme, falando da questão, também tocando até nesse ponto da natureza, desse contato ali com a natureza, da importância de se pensar também nessas relações, né, nos dias de hoje. E o filme, enfim, falei já um pouco do que eu aprendi com ele e tal, mas eu acho que uma coisa importante e que eu fico muito feliz de ver quando as pessoas assistem o filme também é chegar no final e falar, pô, me deu vontade de assistir os filmes do Humberto Mauro. Agora eu tô doido para assistir os filmes dele. Isso é uma coisa que a gente queria também despertar, porque é um grande cineasta, um grande nome no cinema do Brasil, que já teve
sim, várias homenagens, né? Cinema novo, como você citou, considerava ele o pai do cinema brasileiro, Galber Rocha e tal, mas é uma coisa que precisa ser mostrada para essas novas gerações, e eu acho que o filme tem essa missão, e eu fico feliz que isso esteja despertando nas pessoas, e tomara que a gente consiga que realmente ele cumpra essa função, né, de trazer um pouco aí Humberto Mauro para as novas gerações de cineastas, para as novas gerações de brasileiros e brasileiras. Você teve contato próximo com o Humberto, André? Se eu tive contato com ele? Isso. Eram bem próximos? Oi? Vocês eram bem próximos? Eu tive pouco contato com ele, mas tive. Ele era irmão do meu avô, né? Eu sou sobrinho neto dele. Eu tive contato com ele uma vez numa cidade de praia, aqui perto do Rio de Janeiro, onde os irmãos, né? O meu avô, o Chico Mauro, Francisco Mauro, que também participava até como ator dos filmes, o Humberto, eles frequentavam. Então, eu tive com ele algumas vezes aí nesse balneário aqui perto do Rio de Janeiro, se chama Barra de São João, e conheci ele, mas eu era novo, criança, então não tinha ainda noção de quem era ele e da importância dele artística, né? Apesar de que uma vez na escola eu estava lá e assisti, passaram um filme dele, o João de Barro, aquele filme super bonito do passarinho, ele ficou acompanhando o passarinho, fazendo a casinha ali, e vai esse é meu tio avô e tal. Depois só vim realmente ter um contato maior, entender a importância do Humberto Mauro já nos anos 80, quando teve uma mostra em Cataguases, e eu já trabalhava na área, já escrevia para teatro, dirigia para teatro, já trabalhava como ator também, e aí realmente comecei a perceber a dimensão da importância do Humberto Mauro. Nos anos 90, na ocasião do centenário, quando ele fazia 100 anos, em 97, ele nasceu em 1897, né? Então, em 1997, eu escrevi um livro sobre ele, que já era um ensaio dessa ideia de fazer um filme sobre ele. Então, eu escrevi um livro na época, e que tiveram várias edições, até recentemente a gente lançou uma nova edição, e a partir daí, quer dizer, é um projeto até, de certa forma, bem antigo, né? Começou nos anos 90, aí, a ideia de fazer esse filme. E, enfim, aí, a partir daí a pesquisa, e acaba que sempre que eu começo a ver Humberto Mauro, descubro novas coisas. Agora, para fazer o filme, por exemplo, eu assisti vários filmes que eu não conhecia dele, né? E certamente vou estar sempre aprendendo, sempre descobrindo coisas novas sobre Humberto Mauro. André, como você estava até comentando, né? Realmente, o documentário ele tem que instigar, né? Eu penso assim que ele tem que ser aberto, né? Não pode encerrar o assunto por ali. Se você termina de assistir e não tem vontade de jogar no Google ali alguma coisa sobre o filme, é porque tem coisa errada com o filme, né? Você tem que sair com aquilo impregnado em você. E o seu filme traz isso, né? Dá essa vontade de ir atrás do Humberto Mauro e conhecer mais sobre ele, a história, e realmente assistir os filmes, claro. O longa, ele já passou em Veneza, em Brasília, e você tem uma carreira estabelecida como ator, né? Você até já deu umas pistas aí em respostas anteriores que pretende continuar agora como diretor, mas queria que você aprofundasse um pouco mais. O que você tem de projetos aí pela frente? Pensa em fazer documentário ou está mais focado na ficção agora no momento? O que você prevê aí de futuro para sua carreira como diretor? Então, eu estou com um novo projeto de ficção, justamente, que eu já estou seco, realmente querendo trabalhar, investir em algumas coisas que o Humberto Mauro falava. Por exemplo, ele falava assim, você tem que usar ângulos insólitos. Então, assim, tem coisas dele que eu fico na cabeça, fica ângulos insólitos, então, né, coisas que os olhos não estão acostumados a ver. Então, tem uma série de coisas, estou doido para trabalhar realmente isso um pouco agora. O documentário, na verdade, ele começou... o primeiro projeto meu para fazer sobre Humberto Mauro não era documentário, era uma biografia romanceada. Esse livro mesmo que eu escrevi era um roteiro já que seria para ser feito com atores e tal, mas era um projeto muito caro e muito difícil de realizar, e também é muito difícil você fazer uma dramaturgia, uma biografia, né, romanceada, assim, como
e conseguir ali fazer. Então surgiu a ideia de fazer o documentário antes e fizemos, acho que com grande sucesso. Realmente era quase uma missão de vida isso, fazer um filme sobre Humberto Mauro bem feito, uma coisa que despertasse isso nas pessoas. Então acho que esse filme ele cumpre esse momento. E então, como diretor, eu tenho esse projeto novo de ficção que já está em andamento, e também vamos fazer uma série que é uma obra derivada, na verdade, do filme Humberto Mauro, uma série vamos fazer novas entrevistas, vamos ter... Agora sim, nessa série talvez a gente chegue mais numa coisa mais tradicional, vamos usar também, tem muito material aí que não foi usado no filme, coisas preciosas, né, depoimentos, etc. Então também temos a série aí em paralelo que estamos projetando isso, né? Vão ser totalmente diferentes do filme, usando elementos que não foram usados no filme, mas que também para continuar aí com esse projeto Humberto Mauro, né? Eu acho que hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia o cinema, ele sempre foi e continua sendo como, digamos, a Fórmula 1, assim, do audiovisual. Mas os projetos hoje, eles precisam ser, de certa forma, transmídia, para poder atingir os resultados que a gente quer, né? Então, o filme, ele é a primeira coisa, mas daí nós vamos tentar costurar com outros projetos em paralelo também, para fortalecer esse projeto, né? De trazer Humberto Mauro para frente, para o foco, né? Que inclui aí essa série, que inclui um site que a gente está fazendo, que inclui futuramente uma mostra do Humberto Mauro, inclui restauração dos filmes dele. Alguns eu já fiz para o próprio filme, né? O Brasa Dormida, por exemplo, nós fizemos uma nova versão em alta definição, que não tinha, e o Canto da Saudade também. Então, mas existe essa ideia também de restaurar os filmes, fazer mostra. Então, do filme nós temos esses vários segmentos, né, e desdobramentos que estão caminhando. E rapidinho para... Em paralelo, esse longa-metragem. Rapidinho, antes de encerrar, André, antes da gente se despedir, cinema é cachoeira? Com certeza. Cinema é cachoeira e cinema é muita energia, né? Também, sobretudo, né? Até porque eu acho que a água em movimento, ela gera isso, ela gera energia. Então, essa definição do Humberto Mauro é linda, né? Cinema é cachoeira, junta tudo aí, junta harmonia, junta ritmo, junta beleza, junta continuidade. Então, isso também foi outra coisa que nos norteou aí na edição todo o tempo, tentar chegar nessa definição que ele dá para o cinema, né? O cinema é cachoeira. Legal. Isso aí, então... Legal. Muito obrigado aí pelas perguntas, viu? Eu vi que realmente vocês viram o filme, estão bem... se aprofundaram na análise. Eu fico muito feliz, eu sempre fico muito feliz quando posso ter esse tipo de conversa, e agradeço muito a vocês aí pela entrevista. Muito obrigado. A gente Legal, que André. agradece. Valeu. Parabéns pelo filme novamente, obrigado. Um abração. Valeu. Aí. A gente vai agora falar do filme Clementina, direção de Ana Ripper e produção de Mariana Marinho, que nos atende lá do Rio de Janeiro. Mais um documentário em cartaz na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Tudo bem, Mariana? Obrigado por nos atender. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Mariana, eu queria que você começasse falando pra gente uma coisa que é muito interessante em relação à Clementina, sempre essa ideia de uma descoberta tardia ou de uma revelação, assim, de forma mais popular e abrangente tardia, e isso é tratado no filme até de forma um pouco contraditória às vezes, porque não necessariamente as pessoas gostam de carregar essa ideia de terem
às vezes pode soar um pouco prepotente, né, de ter descoberto alguém. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como que vocês se debruçaram aí sobre a vida da Clementina e como que você vê essa coisa de um surgimento, ao menos para o grande público, ao menos reconhecimento enquanto artista, tardio, no caso da Clementina. Olha, Paulo, realmente vocês tocaram num ponto que é crucial, que é importante do filme. Clementina e o Hermínio Belo de Carvalho coloca muito bem, de uma maneira muito suave, muito bacana, e ele, na realidade, ele mesmo fala, né, ele não descobriu a Clementina, ele prestou atenção na Clementina, né? Na beleza, no talento, ele foi atento. E aí, agora eu me pergunto, o filme nos faz nos questionar como sociedade, inclusive, quantas Clementinas não tem por aí, né? A Clementina, quantas domésticas ou negras, ou enfim, quantos talentos, né, não invisíveis pela sociedade, né, pela condição social, ou pela cor da pele, ou por não tá, enfim. E essa é uma pergunta estrutural do filme que o documentário apresenta, importante, inclusive, nos dias de hoje, né? Mariana, o filme ele não é somente sobre a Clementina, né? Claro que ela domina ali os assuntos, mas ele também traz a tradição oral da música negra, né? Como essa cultura foi se inserindo aqui no Brasil, vinda da África, pelos escravos. Mas para um assunto tão vasto, o filme é até relativamente curto, né? Queria saber se essa opção por fazer um filme curto teve a ver com distribuição, com chegar no público maior. E também queria saber como que surgiu o projeto, em que momento você entrou, se a diretora já estava escalada, se você chegou aí atrás da diretora, como que foi esse processo. E como que foi trabalhar numa equipe produtora mulher, diretora mulher, para retratar uma mulher, né? Claro. Que é uma coisa que hoje em dia faz todo sentido. Pois é, o filme não é só sobre a Clementina, traz exatamente o que a Clementina representava, né, e representa ainda. Eu uso no presente porque ela é muito presente, né, musicalmente, e foi uma figura muito importante e ainda é. E a gente espera que com esse filme a voz dela e as mensagens dela ecoem aí na nossa sociedade. Mas eu acho que a pretensão do filme e a abordagem da Clementina e da relação da Clementina com a África foi muito bem conduzida, que foi através do repertório, através dos cânticos africanos, né, que ela trouxe muito potente, né? E era muito esse aspecto foi muito importante, inclusive para Clementina, como se estabelecer, né, essa originalidade que ela trouxe, né, para a música popular brasileira, né? Maravilha! Programa de hoje dedicado a documentários da Mostra. Fica o registro de mais um documentário que a gente gostou muito de ter assistido. E para quem está ouvindo, se de repente não pegou na Mostra, para aguardar a estreia, esperar que o filme logo também esteja em TV, VOD.
Valeu pelo papo, Mariana. Boa carreira aí com o filme. A gente segue acompanhando e recomendando o Clementina. Eu posso só responder a última pergunta rapidamente? Claro, fica à vontade. Que é importante. Você me fez uma pergunta que é importante. Bom, o projeto, a ideia de fazer, né, um filme sobre a Clementina, surgiu há uns 5 anos atrás. Nós, da Dona Rosa Filmes, trouxemos 70 filmes africanos, documentários contemporâneos, através da Mostra África Hoje. E então nossa relação com a cultura africana sempre foi muito, muito forte, a minha, né? E a do Marco Abujanra, que é meu sócio, enfim, produziu o filme comigo. E também a relação com a música, porque nós produzimos e o Marco dirigiu o filme sobre Jardim Macalé, então tem toda uma relação de trabalho com música e com África que o Clementina caiu como uma luva, assim, né? E posteriormente o Marco queria dirigir, mas ele não pôde por questão de agenda, e a Ana Ripper, eu convidei a Ana recentemente, enfim, e ela dirigiu de uma forma brilhante, competente, agradeço muito. Legal, que bom. Valeu, Mariana, obrigado pelo papo, a gente se fala numa próxima, um abraço. Obrigado, Mariana, tchau, tchau. Ok, obrigada. Encerrando então os trabalhos por hoje, infelizmente nosso tempo está estourando, mas fica aí então o registro de 3 importantes documentários, cada um à sua maneira, tomando as salas aí na mostra. Semana que vem a gente vem com mais filmes da mostra. Por favor. Valeu, senhores. Valeu. Um abraço.